Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é segunda-feira, 1º de outubro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrimos um novo mês e a nova semana falando sobre esporte em Santos. Para tratar do tema, recebemos o secretário municipal de esportes de Santos, Sadal Nakai. Secretário, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos os espectadores. Bom dia ao meu colega de bancada, Hugo Dupré. E também ao presidente da Fundação Pro Esportes, a FUPS, Hugo Dupré. Hugo, um grande prazer tê-lo aqui novamente na bancada. Muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, Sadal, e a todos que nos assistem em casa. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Sadal, estamos quase no fim do segundo mandato da atual administração. No esporte, na pasta do esporte, qual balanço a gente pode fazer de 2018? Bom, Nathalie, eu gostaria de fazer um apanhado, um resumo do primeiro biênio deste mandato, da qual fui convidado pelo prefeito ao final da eleição de 2016 para assumir a Secretaria de Esporte, com um objetivo, principalmente, do cenário que aconteceria nos 2 próximos anos e que eu acabei enfrentando nesse primeiro biênio. Então, primeiro foi um desafio assumir a Secretaria de Esporte, no momento em que a gente viveu uma queda de arrecadação. Havia, no ano de 2017, uma estimativa de ordenamento. Nós tínhamos um orçamento de 22 milhões, houve contingenciamento, e eu tinha uma estimativa de ordenamento de despesa na ordem de 4 milhões ano. Foi reduzido para 2 milhões ano. Metade. Isso no primeiro ano. No segundo ano, também nessa faixa de 2 milhões de ordenamento. O que é ordenamento? É aquele recurso que o gabinete do secretário pode utilizar para fazer o programa e o fomento do esporte. Os demais recursos, eles são para pagamento de pessoal, de infraestrutura, manutenção. Então, para fazer a máquina girar, né? A máquina girar. Além destas circunstâncias que aconteceram em função da arrecadação, nós tínhamos uma sentença judicial que impedia a contratação que não fosse por concurso público. E grande parte das atividades ofertadas pela Secretaria eram em função de contratações de profissionais autônomos e de frente de trabalho. Então, para não termos ruptura das atividades, nós tivemos que nos adaptar à Lei 13.019, que é o marco civil da relação do poder público com a sociedade civil organizada. Então, tivemos que fazer plano de trabalho, diagnóstico, editais de chamamento para cumprir esta oferta de serviço para a organização da sociedade civil organizada. Conseguimos superar tudo isso, conseguimos manter as atividades que fazíamos de fomento, campeonatos santistas de pedestrianismo, águas abertas, de triatlo. Nada disso deixou de ser realizado? Não, trouxemos também um campeonato de ciclismo, começamos o campeonato Varzianos, incentivamos 2 festivais de surf do Prancha Oca. Como é que a gente conseguiu isso? Fazendo um diagnóstico real das atividades, utilizamos uma forma de plano de trabalho ofertado para a sociedade civil organizada, em que a gente passou a pagar por hora-aula. Né? Então, a hora-aula ela foi mais real dentro das ofertas de serviços. Dividimos em blocos as atividades da Secretaria, blocos de esporte, bem-estar, lazer e participação, fitness, dança, para que a gente pudesse ir monitorando e ao longo do tempo... real, né, de tudo. Então, o balanço, ao meu ver, a gente vai entregar para o prefeito esse primeiro biênio, porque o meu compromisso com o prefeito foi o primeiro biênio estar à frente da Secretaria de Esporte. Eu sou um vereador licenciado, tenho um compromisso com os meus eleitores e tenho que cumprir este compromisso. Então, meu compromisso com o prefeito foi o primeiro biênio. E no segundo biênio farei sim a minha função legislativa, até para poder ajudar a continuidade desse trabalho. Sem dúvida. Porque como fiscalização, né? Não só como fiscalização, Nathalie, mas também muitas vezes a gente reclama de falta de orçamento. Sim. E muitas vezes não é só a falta de orçamento para o secretário ordenar.
são as políticas públicas que devem ser adequadas para cada orçamento. Sim. Então, nós fazemos despesa para a saúde quando nós fazemos atividades físicas preventivas, nós fazemos atividades educacionais no esporte, através do esporte, quando é orçamento da Secretaria de Educação. Nós ofertamos atividades para a terceira idade, quando é atividade vocacionada para assistência social. Então, há muito encargo para uma secretaria que tem pouco orçamento. Sim. Então, discutir essa política é obrigação da Câmara Municipal. E precisa ser discutida, né? Precisa ser discutida. E certamente farei lá com muita fundamentação. Até porque já esteve do outro lado, né? Certamente. Esses 2 anos foram importantíssimos para eu entender melhor a peça orçamentária, ou como ela se compõe, para fazer aí uma discussão balizada em números, em políticas públicas e em ações, né, principalmente voltadas para que a população possa ter os serviços públicos do esporte cada vez mais qualificados. Com o teu compromisso quase chegando ao fim, né, a gente está chegando quase ao fim de 2018, a preocupação que fica feito tudo, colocado a casa em ordem, há o compromisso também do prefeito de colocar como secretário alguém que vá dar continuidade a esse trabalho, né, Sadal? Nathalie, eu acho assim, o prefeito é uma pessoa sábia, eu acho que o mais importante, o mais difícil é você estruturar uma secretaria, criar as premissas, os conceitos, as diretrizes. Depois de estruturado, tendo uma pessoa com compromisso, tendo uma pessoa capaz, ela vai seguir esse compromisso. Normalmente no serviço público, há uma tendência da gente repetir as ações. Então, é importante que as ações elas estejam bem fundamentadas. Esta é a minha visão. Até porque nós temos a Câmara Municipal para poder acompanhar as ações do Executivo. Então, o cumprimento da legislação, transparência, oferta das políticas públicas dentro de cada orçamento designado, isso é importante e é função do legislador fazê-lo. A FUPS, a Fundação Pro Esportes, é um braço extremamente importante da Secretaria de Esportes. O que efetivamente a Fundação promove? Na verdade, sem dúvida nenhuma, existe uma parceria muito grande com a Secretaria, através do próprio secretário Sadal. Nos últimos anos, a gente tem trabalhado bastante afinado e a Fundação, na verdade, ela toma conta do esporte de alto rendimento na cidade, né? O esporte de alto rendimento é o esporte olímpico nossa cidade, né? Vocês têm uma noção, últimos Jogos Olímpicos aqui no Brasil, tivemos praticamente uma média de 11 atletas nos Jogos Olímpicos e 4 medalhistas olímpicos nos Jogos Olímpicos que ocorreu aqui no Brasil, né? A gente tem uma média lá de 500 a 600 atletas que a gente cuida, né? Do qual a gente tem as parcerias com os clubes e associações que desenvolvem o esporte na nossa cidade, e também com a parceria da própria Secretaria de Esporte, do qual empresta, né, faz todo o empréstimo de todo aparato esportivo da nossa cidade, equipamentos esportivos, né, como o próprio Rebouças, o próprio Arena Santos, o próprio M. Nascimento, com a Arena de Ginástica Olímpica. Então, a gente tem desenvolvido, a gente tem ano a ano se planejado, né, como disse o Sadal, fazer mais com menos, né, com menos orçamento, e a gente tem feito o máximo possível, principalmente para representar bem a nossa cidade, né? Não só nos Jogos Regionais, que nós temos todo um calendário esportivo, né, Jogos Regionais, Jogos Abertos, e no decorrer do ano os campeonatos esporádicos, né, de cada modalidade, né, seja campeonato paulista, brasileiro, sul-americano. Hoje a gente tem bastante atletas individuais que representam a nossa cidade, nosso Brasil, em modalidades esportivas, seja elas coletivas ou até mesmo individuais. A população, na tua opinião, Hugo, ela entende o papel da FUPS? Na verdade, é um pouco explorado essa questão, né, da função da fundação, né, porque a população tem mais contato com a própria Secretaria de Esporte, do qual é o fomento, né? Então, a gente tem feito essa parceria entre a Fundação e a Secretaria muito bem, né? Preocupado sempre com o esporte de base, o esporte de treinamento, aquela garotada, aquela juventude,
e o alto rendimento que estão instituídos nos clubes e associações aqui da nossa cidade. Há uma preocupação bastante grande pelo fomento de valorizar o atleta aqui da nossa cidade, aquele que nasce e se desenvolve aqui na nossa cidade. Por isso que a gente tem a parceria com os clubes e associações e universidades também. Hoje, quantos clubes são parceiros da FUCS? Nós hoje temos praticamente quase 24 convênios firmados entre os clubes Internacional, Universidade de Santa Cecília, Unimes, Vasco da Gama, 2004, o próprio Memorial. Então, a gente tem toda uma gama de atividades, o próprio Santos Futebol Clube, uma gama de modalidades, são quase 42 modalidades entre masculino e feminino. E esporte é feito com muito carinho lá dentro da fundação, com todo um programa que a gente, de planejamento que a gente tem, de atendimento, porque cuidar de quase 600 atletas não é fácil. Então, a gente tem todo um calendário e a gente tem mostrado um resultado positivo, principalmente em relação ao último ano, esse ano de 2018, né? E os resultados estão vindo, né? Então, a programação também, a gente fazer uma programação do período olímpico, né? Fazer essa 2019, 2020, que não tenho dúvida que Santos estará lá nos Jogos Olímpicos, no próximo Muito Jogos bem representado. Certamente, eu não tenho dúvida, e trazendo medalha para a nossa cidade. Sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala de esporte, a gente abriu aqui falando da questão orçamentária. Você colocou que nos 2 primeiros anos trabalhou praticamente com 50% menos daquilo que antigamente vinha para a pasta de esporte. E quando a gente fala de esporte, assim, quando a gente fala de cultura, a gente vê que, apesar de serem ferramentas extremamente importantes para redução da criminalidade, promoção de cidadania, saúde, segurança pública, eles ficam sempre muito aquém, né? Sempre se coloca muito mais orçamento na saúde, por exemplo, e na segurança pública, do que no esporte e na cultura. Quando é que esse país vai mudar essa pirâmide? Olha, Nathalie, sob o meu ponto de vista, é reflexo da centralização no governo federal de toda a arrecadação e a distribuição, a forma de distribuição que é feita para os municípios. Se repete também nas questões do esporte. Então, nós temos fundos de recursos do esporte dentro do Ministério dos Esportes, na Secretaria Estadual de Esporte, de Lazer e Esporte de São Paulo. Então, nós temos recursos de imposto de renda, ICMS, que acabam sendo represadas no Ministério dos Esportes e são repassadas mediante projetos e programas. Sim. Então, acessá-los é extremamente difícil. A partir do momento que houver uma política, como está sendo discutida no âmbito federal, do Plano Nacional do Desporto, poderá existir um fundo nacional e fazer a transferência fundo a fundo que facilitará os programas municipais, o plano municipal. Nós temos que discutir também o nosso plano municipal de esporte para que esse recurso, num futuro hipotético, venha a ser transferido, como é feito a transferência do fundo municipal aos fundos municipais, né? A parcela dos municípios. Hoje o que fica com o município repete. É muito pouco, né? É, muito pouco. Mas eu vejo que, na prática, a curto prazo, se nós conseguirmos montar equipes aqui ou incentivarmos o conhecimento do acesso a esses fundos, há possibilidade de recursos virem para cá para serem integrados às políticas locais. Por exemplo, nós temos recepcionados na Secretaria vários pedidos de organização de evento com recursos subsidiados pela Lei do Esporte, do Fundo Federal. Então, o que nós precisamos é ceder, muitas vezes, com a contrapartida municipal, que também nós não temos. Por isso, muitos eventos não acontecem aqui. Outros, quando não vem essa contrapartida, elas acabam acontecendo aqui. A mesma coisa dos fundos estaduais, do ICMS, recursos do ICMS. Então, há possibilidade de acesso a curto prazo de recursos, mas eles são muito difíceis porque eles precisam passar por várias etapas, né? Muita burocracia. É muita burocracia, mas nada que impeça a quem estude, a quem venha sentar
dentro da legislação, escrever um projeto corretamente, cumprir os cronogramas de prazo, terá acesso a esses fundos. No âmbito local, eu já falei das políticas que são intersetoriais, mas a gente também pode discutir o nosso Promify, que é o Programa de Tributação Local, IPTU e ISS, e a gente pode discutir também o Fundo Municipal de Esporte, que pode ter outras fontes de arrecadação se a gente superar algumas questões culturais, por exemplo, como o uso do equipamento público sem ser oneroso. Todo mundo pede para usar o equipamento público, organizam torneios e eventos dentro do nosso equipamento. Exploram o espaço. Exploram o espaço e acaba não dando nenhuma contrapartida para o esporte local através do fundo. Então, são questões culturais que, se a gente debater com transparência, com informação, a comunidade local, de esportistas, de organizadores, há de compreender que é importante para a gente fazer o nosso esporte de base. Até porque isso vai retornar para a própria sociedade, né, Sadal? Com certeza, com certeza. Hugo, você é ex-atleta e sabe muito bem do que eu estou falando quando a gente fala de falta de investimento em outros esportes, por exemplo, que não o futebol, né? Você é ex-atleta de natação. Como é que você percebe essa pirâmide tão invertida? Esse é o caminho? A gente precisa de mais planejamento e de uma mudança de cultura para que a gente possa ter investimentos verdadeiros, reais, significativos no esporte, por exemplo? Sem dúvida. Acho que a gente tivemos aqui no Brasil uns Jogos Olímpicos. Acho que na época se discutia muito essa totalidade de investimento aqui no Brasil, principalmente em questões de ginásios esportivos, tal, e esqueceu muito de se investir no próprio ser humano, né? Eu acho que precisa ser discutido, não tenho dúvida nenhuma, uma política nacional de esporte, né, que venha de cima para baixo, para que a gente possa cuidar mais do esportista, né? Ali que está na ponta, buscando resultado diariamente nos seus treinamentos. E muitas vezes, muitos governantes, né, que estão à frente de algumas pastas, esquecem do principal, né? Porque através do esporte, eu não tenho dúvida que nós temos a possibilidade de mudar vidas de muitas pessoas e esportistas. Então, esse papel tem sido muito bem feito pelo Sadal, principalmente em relação a esse cuidado de atender na ponta ali o cidadão, né, a criança, o jovem, ali que está se matriculando na Secretaria de Esporte, para que ela possa ter todo o seu desenvolvimento, não só aquele que se revela, né, dentro das piscinas da prefeitura ou nas quadras, para que ele possa ter o seu desenvolvimento para chegar na maturidade, na juventude e ter seu segmento, seja através de uma universidade ou através de uma entidade que ele possa desenvolver e chegar no ápice esportivo, né? Então, eu acredito muito que a gente precisa rediscutir o esporte no Brasil como uma ferramenta, como disse o Sadal, né? Investir em esporte é investir em saúde, é investir em segurança, educação, eu não tenho dúvida, né? Porque eu tive essa oportunidade de nascer aqui dentro da Universidade Santa Cecília, do qual, desde os meus 5 anos, me graduei aqui, fiz todos os meus treinamentos aqui e hoje tenho seguido minha vida, mas graças ao que a gente plantou alguns anos atrás. Você citou muito bem o exemplo da Universidade de Santa Cecília. Ela é uma das poucas, talvez, no Brasil, que dê tanta atenção para a natação. Nós temos aqui atletas olímpicos, geração Tóquio 2020, sendo preparada nas nossas piscinas. Quando a gente faz a comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, a gente vê que o esporte é uma coisa muito mais arraigada desde a infância. Essa mudança de cultura é possível a curto prazo, Hugo? Na verdade, é o que se espera, né? Do esporte seja no Brasil como um modelo que deu certo, que é nos Estados Unidos, né? Eu tive a oportunidade de nadar numa universidade americana na época e tive a oportunidade de conhecer esse sistema que anda para frente, né? Porque até mesmo, se você prestar atenção, o próprio americano vai para o esporte porque não tem condições de custear uma faculdade. Exatamente. Né? Uma faculdade nos Estados Unidos custa uma média de 50, 60 a 90 mil dólares ano, né? E o próprio americano vai para o esporte, seja ele qual for, para fazer todo o seu desenvolvimento escolar e universitário, buscando sempre
representar muito bem o seu país, né? Então, esse modelo que é implementado aqui, a universidade é a única no Brasil que desenvolve esse modelo, né, que deu certo em qualquer outro lugar do mundo. E a gente espera esse fomento, né? Que outras universidades possam enxergar, até mesmo em questão de fortalecimento da própria instituição, mas também do próprio atleta, no desenvolvimento do seu atleta, unindo educação e esporte. O exemplo está aí, né, Sadal? E é tão fácil. Quando a gente para pensar nos atletas dos Estados Unidos, a gente vê, inclusive, a postura deles quando acontece uma competição. É uma postura de civismo muito grande, de gratidão realmente ao país, que, através da educação, proporcionou a eles um desenvolvimento esportivo, muitas vezes, que eles nem poderiam imaginar. É verdade. Eu acho que o americano, ele tem, dentro do seu viés cultural, um nacionalismo muito arraigado, né? Ele tem essa coisa do patriotismo. E uma coisa que eu vejo, assim, de grande vantagem da Universidade de Santa Cecília em relação a esse paralelo que foi colocado, da possibilidade de ter um atleta desde a categoria de base, sim, é que a Universidade de Santa Cecília, o grupo, na verdade, o Sistema Educacional Santa Cecília, é uma estrutura diferenciada educacional no nosso país, porque sim, ele atinge desde o ensino infantil, a fundamental, ensino médio e a universidade. É um complexo, né? É um complexo, então dá a capacidade de dar um apoio ao garoto desde que ele tenha a iniciação, pré-rendimento, rendimento e o alto rendimento. Então dá a possibilidade de formar um nadador. E para minha grata surpresa, semana passada eu fui procurado pelo professor João Carlos, pela professora Rosa, para a gente firmar um termo de cooperação com a Secretaria de Esporte, já que a gente vai recepcionar uma piscina oficial daqui, eu acho que no começo do ano que vem, possibilidade. A gente vai falar, né, da piscina do Rebouças. Mas essa possibilidade é muito interessante, porque o objetivo do Santa Cecília é massificar com qualificação, capacitar os nossos professores, ofertar uma metodologia que é vencedora, já é consagrada, para que a população possa ter um serviço público com qualidade e atrair novos praticantes aí com o objetivo de ir para o rendimento, que não é nenhum pecado ninguém trabalhar na vida para ganhar dinheiro, claro que não, e se esforçar no esporte para ser um atleta de rendimento. Claro que não. Isso é muito importante. É uma profissão como outra qualquer. A gente não ter isso como uma coisa ruim na nossa cultura. Claro, é importante a gente incentivar o mérito, aqueles que estudam, aqueles que trabalham, se esforçam a terem sucesso na vida. É isso que muitas vezes acontece na América do Norte. Sim. E nós temos que trazer aqui para o nosso país e difundir essa cultura da meritocracia. Sem dúvida. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, a gente volta em menos de 3 minutos. Não sai daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e a Penitenciária 2 de São Vicente ganha um centro de produção. No espaço, os detentos vão poder consertar móveis escolares. O objetivo é oferecer qualificação profissional. Hoje, no estado de São Paulo, em torno de 28 unidades como essa, só que outras linhas de produção. Essa aqui é de reforma de mobiliário escolar, nós temos de confecção de uniforme, confecção de uniforme do preso, uniforme do agente, nós temos mobiliário também de escritório. Então são 28 oficinas por todo o estado. Iguais a essa aqui são mais 11. Por enquanto, 20 presos, chamados de reeducandos, vão trabalhar na oficina, que tem capacidade para reformar até 1.200 conjuntos escolares, carteiras e cadeiras por mês. Itens danificados de escolas públicas que, depois de consertados, vão retornar para as salas de aula. A gente tem hoje uma grande demanda da rede pública de educação, que acaba absorvendo essa mão de obra dentro das prisões, e essa demanda só tem crescido. Por isso que na Baixada a gente resolveu trazer essa oficina para cá, porque já era uma demanda que a gente tinha reprimida, para atender as prefeituras aqui também da região da Baixada Santista. Trabalho remunerado. Segundo a Lei de Execução Penal, é garantido a pessoa em privação de liberdade, tanto homem quanto mulher, trabalhando dentro do sistema, 3/4 do salário. Então, esse recurso vai para uma conta pecúlio, ele tem total liberdade para escolher para quem vai esse recurso, família,
mãe, irmão, filhos. Ele faz essa escolha junto à unidade prisional. A cada 3 dias trabalhado, ele tem 1 dia remido na pena. E hoje, em valor real, 3/4 dá em torno de R$715. Como se fosse um fundo de garantia. Ele guarda, o dia que ele for embora, ele pode pegar esse dinheiro e recomeçar a vida dele. Dentro da unidade, ele também pode usar uma parte desse dinheiro. Existe todo um controle, existe uma equipe e existem itens que são de primeira necessidade que têm regulamentação para entrar. E aí eles recebem, isso pode melhorar, às vezes eles querem um sabonete, um shampoo, algo diferente do que o Estado já fornece para ele. Eles podem usar desse recurso para adquirir esses itens de primeira necessidade. Uma oportunidade única para quem procura um recomeço. Essa oportunidade te dá essa vontade de ter uma vida diferente? Com certeza, né? Porque aqui eu estou aprendendo muitas coisas, então eu não preciso mais pensar em coisas ruins. Agora é aprender o que eu aprendi de bom e chegar lá na rua e colocar em prática. Qual é o teu objetivo? Qual é o teu sonho? Eu espero primeiro arrumar um trabalho, né? E eu tenho um filho, sou separado, então eu preciso ajudar a mãe dele, preciso cuidar do meu filho, cuidar da minha mãe também, que meu pai faleceu. Então, sair daqui eu quero ter um trabalho digno. A Penitenciária 2 de São Vicente conta atualmente com 1.807 detentos. 294 estão em regime semiaberto. E aí eu peço para abrir aqui na 2. É um excelente projeto, é uma excelente iniciativa. Quando a gente tem no país verdadeiras universidades do crime dentro do sistema penitenciário. No entanto, se a gente investisse em educação, cultura e esportes, a gente não teria uma penitenciária com tantos presos, né? É verdade, é uma competição muitas vezes desigual, o Estado não poder ofertar atividades que atraiam a juventude. E a juventude acaba sendo cooptada pelo crime organizado e acaba seguindo aí um caminho que não é integrativo para a sociedade, né? Pegando esse gancho, Sadal, quais são os projetos que a Secretaria Municipal de Esportes desenvolve para a população mais vulnerável, que está mais ali próximo de ser cooptado, vamos dizer assim, pelo crime? Olha, Nathalie, nós tivemos recentemente uma imposição do promotor da Infância e da Juventude sobre esse tema, da Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, enfim, o governo dar estrutura nas áreas de vulnerabilidade. Então, nós temos como eu falei para você, nós temos uma estrutura reduzida. Então, nos nossos equipamentos instalados, a gente não faz restrição em relação à questão da faixa econômica das pessoas. Então, todos têm acesso. Mais especificamente, dentro dessa área de vulnerabilidade, nós temos programas que uma sessão de esporte e lazer, acaba levando à sociedade. Então, nós tínhamos essa sessão anteriormente, antes de eu assumir, ela era agendamento de fechamento de rua. Então, qualquer cidadão pedia fechamento de rua e essa equipe ia para fazer a área de lazer. O que eu decidi, em função dessa cobrança do Ministério Público, nós passamos a direcionar a esta equipe somente para programas de área de vulnerabilidade. Então, na Vila dos Criadores hoje, aos sábados, 2 vezes por mês, essa equipe se desloca e fica integralmente fazendo atividade naquela comunidade. Então, tem outras comunidades que estão programadas para ir, por exemplo, Vila Matias Centro, que a gente não tem um equipamento fixo, e a gente pretende levar para lá, isso estava sendo gestado, dependia de fazer uma integração com uma liderança comunitária que a gente acabou não encontrando. E na Vila Matias acabou vindo um equipamento público, que é o projeto da Vila Nova, da Vila Criativa, que foi entregue recentemente. Então, ali a Secretaria de Esporte acaba dando também a sua parcela de contribuição para aquela área de vulnerabilidade. Então, e a resposta da população, como é que é? É muito favorável, mas o que é importante, Nathalie, é que sempre exista um elo de ligação com a comunidade, uma liderança comunitária capaz de integrar a comunidade e trazer para os programas junto ao poder público. Senão, exatamente aquilo que nós comentávamos aqui dentro dos bastidores. Se você entrega um equipamento, por mais benéfico que seja para a população, e não tem a comunidade envolvida,
ela será depredada, vai ser alvo de mal vandalismo. utilizada, sofrerá vandalismo. Por isso, a comunidade, através das suas lideranças, devem assumir um equipamento ou trabalhar junto com o poder público para que isso não aconteça, né? Então, é o que a gente tem feito dentro da Secretaria. Fora isso, nós temos procurado ofertar também atividades dentro das vilas criativas, como eu te falei. Há outras 2 vilas criativas para serem entregues. Uma já foi lá na Vila Progresso e a outra na Penha. Então, são equipamentos que também precisam de apoio da Secretaria de Esporte. Na FUPS, Hugo, existem certamente alunos que têm a vida transformada pelo esporte. Sem dúvida, né? Até eu estava... o último final de semana tivemos um evento no Rio de Janeiro, do qual o Isaías, que foi 3 medalhas olímpicas, ele saiu aqui de um projeto Navega São Paulo. Navega São Paulo, aqui desenvolvido em Caruara, entre Santos e São Vicente, também uma parceria com o pessoal de São Vicente. E é um rapaz também que tem, né, sua vida humilde e transformada, né, ao decorrer dos anos de treinamentos, e hoje é um grande medalhista olímpico, um dos melhores canoístas do Brasil e do mundo, né? Saiu de um projeto, né, de uma transformação não só aqui do equipamento que é desenvolvido através da Secretaria de Esporte, em parceria com o governo do Estado, mas entre outros também, né? Tem muitas histórias de pessoas que se superaram através do esporte e tocaram a sua vida no decorrer da sua vida. O que é o projeto Adote um Atleta? Adote um Atleta, na verdade, é um projeto que é desenvolvido há praticamente quase 20 anos. Se eu não me engano, são 20 anos que vão fazer esse ano, 2018. Instituído na época pelo prefeito, né, de dar um aporte aos atletas que se desenvolvem, né? Existe uma lei que é tabelado conforme o desenvolvimento do atleta, campeão paulista, campeão brasileiro, campeão sul-americano. Nós temos lá vários medalhistas, como eu falei, né, que são desenvolvidos em parceria com os clubes, né? São atividades desenvolvidas em esporte coletivo ou individual, e a gente tem trabalhado bastante, né? Isso diariamente a gente acaba cuidando, né, dessa integração entre a parceria entre a gestão pública e os clubes, né, porque a gente possa dar todo o suporte, principalmente se preparando agora, no mês que vem, em novembro, para os Jogos Abertos do Interior. A gente vai com uma delegação de quase 500, 600 pessoas. Lá na fundação, a gente tem nutricionista, nós temos fisiologista, a gente tem psicólogo, entre outras, dando todo esse suporte para que o atleta possa se desenvolver no decorrer, né, de um projeto anual ou até mesmo um projeto olímpico que é desenvolvido de 4 em 4 anos. Isaías é só um exemplo, né? Aproveitando a lembrança do Isaías, Hugo, lá no Caruara também é área de vulnerabilidade. Eu acabei não comentando o Caruara, mas o Caruara foi uma preocupação que nós tivemos de não interromper um trabalho que a Secretaria fazia quando houve a necessidade de adaptação à Lei 13.019. Então, o primeiro termo de colaboração que a gente firmou foi com uma entidade do Caruara. E lá existe um remanescente de uma professora que hoje nos auxilia lá, a Eliette, que fez parte também dessa equipe. Você vê, os dois começaram no projeto Navega São Paulo, o Isaías e a Eliette. O Isaías tomou o rumo, conseguiu se destacar e conseguiu chegar a ser medalhista olímpico, títulos mundiais. E a Eliette chegou no Sul-Americano, mas parou, não conseguiu, porque não teve a continuidade do apoio necessário que o Isaías conseguiu. E ela se mantém ainda no Caruara, é uma muito dedicada, está estudando, está fazendo universidade, mas tem muita carência, então a gente não podia abandonar. Claro. E lá existe também um bom trabalho no judô. O professor Tony faz um trabalho excelente, Hugo, e tem um garoto que o grande sonho dele é participar da seleção santista de judô. Com certeza ele vai chegar lá. Vai chegar muito mais à frente, sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. Não sai daí, até já.
Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Bom Dia Baixada o secretário municipal de esportes de Santos, Sadal Nakai, e o presidente da Fundação Pro Esportes, a FUPS, Hugo Dupré. Ainda dá tempo de você participar, interagir com os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Eu quero aqui deixar registrado a participação do deputado Marcelo Squassoni, me mandou um abraço e mandou um abraço também a vocês dois e fez questão de deixar registrado a seguinte frase: esporte em Santos tem a marca dos dois. Eu acho que esse reconhecimento é o que o homem público, né, quando está junto à gestão pública, mais espera, né, Sadal? É verdade. Muitas vezes a comunidade esportiva acaba ficando muito cética quando um legislador, um político acaba assumindo a secretaria, né? Mas a gente não pode esquecer que os políticos, quando têm responsabilidade, eles vão exercer a sua função a bem do interesse público. Então, o caso do Hugo ou eu, que nós somos legisladores e acabamos vindo para o Executivo para fazer essa função. E o importante é, muitas vezes, não adianta a gente pensar que a gente consegue fazer tudo. O dinheiro, ele é finito, o orçamento público, ele é finito. Então, é importante, além de saber usar o recurso público, a gente saber a hierarquia da legislação. Claro. O que pode e como pode ser feito. Tá? Então, nesse aspecto, a gente tem não só o apoio dos deputados da região para nos ajudar no orçamento. Eu tenho que destacar aqui o apoio que o deputado Paulo Correia Júnior me deu dentro da Secretaria de Esporte, no meu orçamento, para fazer reformas estruturantes dentro da infraestrutura do esporte na nossa cidade, né? O posto 2, o posto 3, o posto 7, né? E a reforma de alguns ginásios no Rebouças externos, que o orçamento já estão assinados e vão vir pós-período eleitoral, porque nesse momento não pode receber nada. Nada. Hugo, você como ex-atleta e hoje do lado da gestão pública, esse tipo de reconhecimento, saber que você está deixando um legado, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer na vida, a gente tem que deixar um legado, independente de estar ou não sentado na cadeira, né? Sem dúvida, né? Eu acho que nos últimos anos, principalmente nesses últimos 2 anos, né, essa simbiose entre a Secretaria e a Fundação, até mesmo porque eu e o Sadal já estamos juntos desde 2009. Desde 2009 na Câmara Municipal. E a gente sempre levantou a bandeira do esporte, né, preocupado com o esporte na nossa cidade. Essa discussão dentro da Câmara sempre foi aflorada. Hoje também através do próprio vereador Rui, que levanta essa bandeira na Câmara Municipal. E de forma até mesmo, tenho até que parabenizar o Sadal, de forma democrática, tenho discutido muito, escutando as pessoas através do Conselho Municipal de Esporte, lá representada de forma positiva. Plural, né? Plural, de forma, seja os representantes da sociedade civil. Da maneira correta, né? Uhum. Então, essa possibilidade de discussão, de escutar e executar tem sido bastante positiva na nossa cidade e é esse caminho que a gente tem trilhado, né? Independente, o Sadal, sem dúvida, vai fazer falta no esporte porque marca um momento que passamos, né, de dificuldade para o crescimento, né, no atendimento à população, ao jovem, esse intuito de desenvolver o esporte competitivo dentro da Secretaria de Esporte, que anteriormente sempre foi muito na forma de proporcionar o lazer, né, e hoje de forma buscar soluções para o desenvolvimento do esporte dentro das escolinhas, né, existe essa simbiose entre eu e o Sadal, a gente discutiu bastante, né, de forma sempre muito clara e aberta, né, até mesmo pela amizade que a gente tem de anos discutindo, né, soluções para o esporte, até mesmo não só através das leis de incentivo, através do Bolsa Atleta, das categorias de base, do fomento ali das escolinhas, que eu não tenho dúvida, né, que o esporte desses últimos 2 anos e o que a gente tem daqui para frente
em cima de crescimento, eu não tenho dúvida. O Sadal atendia lá 20 mil pessoas, hoje deve estar atendendo na casa dos 30 mil, né, Sadal? Não, a gente não tem tudo isso, Hugo, porque assim, nós não tivemos condições de expandir. Nós temos uma capacidade de 15 mil atendimentos, né? E por incrível que pareça, dentro desses 15 mil, nós não temos todos os horários ocupados na sua plenitude. Então, nós temos 11 mil atendimentos, 4 mil tem vagas remanescentes que podem ser procuradas nos nossos equipamentos. Aproveitando essa oportunidade também, Nathalie, Hugo... Olha, eu só quero deixar aqui registrado, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, ele vai ter um problema, viu, com a saída do Sadal da Secretaria Municipal de Esportes até o fim desse ano. Quero ver quem ele vai botar na sua cadeira, Sadal. Certamente tem pessoas capacitadas dentro da própria secretaria, tem servidores, tem pessoas muito capacitadas para continuar... Meritocracia, né? Meritocracia. E o que eu queria fazer um alerta para a comunidade esportista, Nathalie, o Hugo citou o processo de fomento, de discussão do esporte na cidade, se faz através do Conselho Municipal de Esporte, que é o fórum adequado da representatividade. E nós não temos preenchido a cadeira dos atletas. Os atletas que participam de competições, que têm vínculos federativos com clubes da cidade, por favor, procurem a secretaria, façam sua inscrição e participem, que essa cadeira está vaga desde o começo do ano. E são os mais interessados. Exatamente, nós não temos este representante dos atletas dentro da cadeira do Conselho Municipal de Esporte, por mais que a gente publique, que requisita, está lá aberto, talvez falta de comunicação. Então, se é falta de comunicação, a gente está convocando a comunidade esportiva para preencher a cadeira. Eu não posso, a gente tem 5 minutos, Sadal, eu não posso deixar de perguntar da piscina do Rebouças, né? Porque, aliás, todas as vezes que você esteve aqui, eu fiz essa pergunta. A piscina, ela vai ser entregue? Vai ser entregue. Eu tenho acompanhado dia a dia a obra, nós já estamos fazendo o azulejamento, né? As estruturas devem chegar até o final do ano, mas como necessita ainda de acabamento de piso, de instalação do equipamento de aquecimento, então, assim, não dá para prometer no final do ano, mas no primeiro trimestre, no primeiro bimestre do 2019. Ano que vem, com certeza será entregue, porque a obra ela está já na sua fase de acabamento. Hoje é Dia Mundial do Idoso, a gente começa o mês de outubro fazendo uma homenagem à terceira idade e Santos é a cidade da região da Baixada Santista que mais tem idosos. A Secretaria promove várias ações voltadas à terceira idade, né? Promove, desses 11 mil praticantes de atividades, 3.500 são da terceira idade, 60 a mais. Nós ainda temos um grupo de 50 até... a gente monitora assim, de 18 a 59, nós temos aí a faixa de 5 mil praticantes, que certamente tem um número substancial também de 50 a mais. Com certeza. Então, mais 60 a mais, a gente tem a faixa de 3.500. Todas as atividades, elas promovem qualidade de vida. Fora isso, nós damos apoio ao Fundo Social de Solidariedade, com o empréstimo do equipamento das quadras e cessão de professores para treinar a equipe da terceira idade que participa dos Jogos dos Idosos, né? E eles têm tido bastante sucesso nas competições em função desse treinamento que acabam fazendo rotineiramente lá no Rebouças. Eles usam a quadra, a melhor quadra que nós temos, a quadra coberta, a quadra com madeira, para não ter problema de articulação. Então, eles utilizam lá e tem todo o apoio da Secretaria. Muito bom. E eles dão e trazem muitos resultados para a cidade. Infelizmente, nosso tempo acabou. Sadal, eu queria muito te agradecer a tua participação, te parabenizar pelo trabalho frente à Secretaria de Esportes, por honrar o teu compromisso de 2 anos junto ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa e que quem assuma a Secretaria quando da sua saída tenha em mente que tudo aquilo que foi de semente plantada precisa continuar sendo uma colheita rotineira para que a gente possa ter o tratamento do esporte com mais seriedade na nossa cidade. Muito obrigado, Nathalie, ao Hugo, a todos os espectadores. A minha contribuição com a cidade de Santos sempre foi nesse sentido, de não fugir dos compromissos que sou requisitado.
Quando o prefeito pediu para eu assumir a secretaria, foi exatamente com esse espírito de colaboração, já que não adianta a gente ficar só no legislativo criticando por que você não faz apontando isso, apontando defeitos, mas efetivamente a gente colaborar. Então, essa minha saída, ela não quer dizer abandono, porque eu quero exatamente voltar para a Câmara para votar o orçamento do ano que vem, para a gente poder suplementar naquilo que o vereador tem possibilidade, porque eu sei que faz diferença. Eu consegui concluir muitas coisas nos 2 anos com a ajuda das emendas dos parlamentares, dos vereadores. Então é importante eu levar essa mensagem para os nossos pares na Câmara, usar das atribuições do vereador para poder auxiliar, e não só nisso, mas também ajudar a rediscutir o sistema do esporte na nossa cidade e as políticas intersetoriais que precisam ser discutidas no âmbito da Câmara. Então, como secretário, eu tenho também limitações. Então, dentro do ciclo dos 4 anos, eu acho que eu conseguirei contribuir muito mais voltando para a Câmara nesse momento. Sem dúvida nenhuma. Hugo, muito obrigado pela tua participação e parabéns pelo teu empenho frente à FUPS. Obrigado pela oportunidade, Nathalie, Sadal, e a todos que nos assistem em casa. E viva o esporte, né, Sadal? Isso aí. Viva o esporte. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Nós voltamos amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com informação de qualidade de um jeito único. Até amanhã. Tchau.